Muito bem, então, meus amados irmãos, nós estamos com a lição número 1 e, como dizíamos, esta lição traz muitas instruções para nós. Há 21 anos, esta lição, esta carta aos Efésios, ela foi comentada, eu acho que os amados irmãos lembram, pelo pastor Elienay Cabral, tendo como consultor teológico, saudoso pastor Antônio Gilberto. A carta aos Efésios, ela já foi comentada para nós. E trimestre passado nós estudamos a carta aos Efésios e estamos repetindo, comentada desta vez agora pelo pastor Douglas Batista, a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Uma coisa muito importante, se nós observarmos, uma palavra que Deus me dava quando eu estava vindo aqui para o corpo de professores. Ora, esta lição, este livro, esta carta, esta epístola foi estudada há 21 anos e ela foi estudada agora há 3 meses. Existe uma brevidade, ou seja, entre 21 anos e 3 meses para a repetição de uma carta, existe uma palavra chamada brevidade. E o Senhor me disse assim: eis que breve venho. Eis que cedo venho. Tem muitas lições para nós tirarmos aqui e nós precisamos entender. Alguém pode perguntar: por que estudar novamente essa lição? Nós já estudamos há 21 anos, nós estudamos há 3 meses, mas agora não foi mais com 21 anos, foi com 3 meses. Brevidade. O Senhor tem pressa. Eu vi já, o Senhor tem pressa. Muito bem, lições que nós precisamos tirar de todo o contexto bíblico, que a Bíblia diz que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, como eu dizia, lição comentada pelo pastor Douglas Batista. Pastor Douglas, ele é doutor em teologia sistemática, ele é mestre em teologia do Novo Testamento pela Faculdade de Teologia, mestre em Ciências da Religião pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em docência do ensino superior. Ele é licenciado em Educação Religiosa pela FACEM, em Filosofia, e é também pastor da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. É o 2º vice-presidente da Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus em Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Então, o pastor Douglas, ele tem esse currículo bastante vasto, precisamos considerar, certamente ele tem uma análise, como nós já estudamos, e precisamos reestudar esta lição nesse novo trimestre, nesse 3º trimestre. Pastor Douglas foi aquele que nos representou a mim, representou os irmãos, representou todas as famílias evangélicas, todos que estão fundamentados nos alicerces, na doutrina judaico-cristã, e nos representou ali no Supremo Tribunal Federal, quando foi manejado a ADPF 442. O que é isso, irmão Marcos? A ADPF 442, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, é um documento manejado quando alguém pretende, que algo seja considerado lei sem se passar pelos trâmites legais. Então há essa possibilidade recursal, essa possibilidade no direito manejar dessa ação. Fora proposta ali pelo PSOL, Partido Socialista e Liberdade, Partido Socialista e Liberdade, que manejou, visando, o que era que visava esse documento? Esse documento visava o aborto ou a defesa do aborto até a 12ª semana de gestação. Sabemos que isso, conforme as leis do nosso país, é crime. O aborto, ele é crime. Mas esse Partido Socialista busca descriminalizar, fazendo um atalho na nossa lei, tá certo? E tentou, junto ao STF, tendo a ministra Rosa Weber como relatora desta ação, para descriminalizar o aborto e assim as mulheres fazerem aborto aí à vontade e não ser considerado crime. Mas o pastor Douglas Batista foi ele que foi designado para, junto ali ao STF, se posicionar com fundamentos científicos, com fundamentos sociológicos, psicológicos, além de teológicos,
para defender que isto é crime, isto é uma violação aos direitos humanos e isto não pode acontecer ali junto àquela corte. Foi o pastor Douglas Batista, comentador deste trimestre, que nos representou de forma muito especial, de forma muito coerente. Ele defendeu a vida. Então esse pastor, ele tem uma bagagem bastante considerável e nós oramos pelo pastor Douglas Batista para que Deus continue usando este homem nesta obra, porque além de nós sermos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos da terra. Somos cidadãos da terra e somos cidadãos do céu. Ainda não estamos numa esfera totalmente espiritual. Enquanto estivermos aqui na terra, precisamos de oração, orar e ação. E ele teve aquela ação, cada um dentro da sua área de ação, e aquela foi a área dele, a área que eu e meus irmãos podemos ir, no púlpito ou na tribuna do Supremo Tribunal, mas ele esteve ali defendendo a vida, e nós na nossa área precisamos assim defender tanto a vida como todos os costumes judaicos cristãos, tudo que nós defendemos com base na palavra de Deus e na nossa declaração de fé. Então é esta lição e é este comentador que nós tivemos e teremos mais uma vez, pela graça de Deus, comentando este conteúdo maravilhoso da carta aos Efésios, esta epístola aos Efésios escritas. Nós vamos ver esse conteúdo durante esse trimestre, escrita por Paulo, e temos como objetivo geral da nossa lição mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Este é o objetivo geral da nossa lição e teremos 3 objetivos específicos. Primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo será identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. É muito importante, quando nós estamos com uma lição ou diante de uma lição, buscarmos atingir esses objetivos. Não é proibido nós abrirmos um parênteses, tecermos um comentário, trazermos um exemplo, porque não podemos divagar e perder o norte, perder o foco, mas é possível sim trazermos um exemplo, porque o exemplo ele empobrece, mas ele esclarece, né? Como nós costumamos ouvir o pastor aqui sempre comentar. Muito bem, então a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, é o tema da nossa lição de número 1. Essa epístola aos Efésios, também chamada de a coroa dos escritos de Paulo, e também ainda é chamada de a rainha das epístolas. Nós vamos ver o porquê desses títulos conferidos essa carta aos Efésios, porque nela existe está a excelência das revelações bíblicas que fazem sobrepujar, fazem ultrapassar, fazem ir além as demais cartas de Paulo. Nela, na carta aos Efésios, está revelado o propósito eterno de Deus. Nós vamos ver lá para frente, em outras lições, já passamos por isso, mas vamos repetir o mistério, né? O mistério, aquilo que estava oculto, escondido, guardado em Deus, que fora surpresa até mesmo para os anjos, mas estava oculto, guardado, era um mistério, mas no tempo certo, no tempo aprazado, vindo a plenitude dos tempos, Deus revelou este mistério, propósito eterno de Deus, que era este mistério. Então nós vamos ver, meus irmãos, que a mensagem da carta aos Efésios, ela é tão necessária hoje, nos dias atuais, como fora no passado, como foi naqueles dias. Os problemas parecem ser os mesmos, problemas existentes nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações entre senhor e servo, entre empregador e empregado. Parecem os mesmos problemas, e tão necessária foi naqueles dias, como ainda o é hoje, esta carta atualíssima. Ela não é tão somente um documento teológico, mas ela é um compêndio de revelações espirituais, ela é um resumo das doutrinas espirituais. Nós vamos ver que esta carta aos Efésios,
esta epístola, ela está dividida em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 3 e depois do capítulo 4 ao capítulo 6. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ela nos traz gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. E na segunda parte nós veremos que existem, dos capítulos 4 ao capítulo 6, instruções práticas para a igreja e para os crentes. Nós não podemos viver só na teoria, e Paulo, através dessa carta, ele nos traz instruções práticas, aquilo que devemos colocar no nosso dia a dia, além de aprendermos, de ouvirmos, de lermos, colocarmos no nosso cotidiano, é o que nós temos como objetivos maior na nossa vida espiritual. Então nós vamos estar alcançando esses objetivos. Primeiro, falando sobre a autoria e data, vamos ver por que nós atribuímos e defendemos, cremos que Paulo é o autor desta epístola. Nós vamos ver sobre a data. Estaremos vendo sobre, além dessa autoria e data, a cidade de Éfeso, como era aquela cidade e algumas particularidades dela, a religiosidade que havia naquele lugar e a idolatria que campeava. Vejam o quanto esta epístola ela é atual, porque era naqueles dias e é ainda hoje um grande problema a idolatria. Vamos ver sobre a igreja de Éfeso, tá certo? Como foi inicialmente encarado, a dificuldade que Paulo teve para trazer esta mensagem. Veremos o propósito, porque tudo tem um propósito, uma razão de ser, um objetivo, nada é à toa. E Paulo tinha propósito quando escreveu esta carta maravilhosa e a mensagem contida nessa carta aos Efésios. Então, muito bem, falando sobre a autoria da carta ou da epístola aos Efésios, era costume da época e logo de início o autor ele começava a escrever declarando a sua identidade, ou ele se identificando, diferente dos nossos dias, diferente dos dias atuais, quando nos documentos oficiais, eu acho que os irmãos bem assim sabem, nos documentos oficiais a gente começa com a data, começamos com o local ou terminamos assim, mas geralmente no final é que se escreve, né? Assina, data, local, data e se assina. Naquela época a carta ela tem essa particularidade, começava colocando o nome do autor, o autor já se identificando e dizendo quem era. Nós vemos que existe uma particularidade muito importante. Quem esteve conosco na sala lá na lição número 1, quando estudamos de forma online, apenas de forma online, o nome de Paulo, que é Saulo, e alguém diz assim: Saulo que foi mudado em um Paulo, não é? Levado pelo hino, levado pelo louvor, mas não é bem isso que a Bíblia fala, não. Vamos lá na Bíblia, esse ensinamento, essa instrução, essa orientação. Eu lembro que o irmão José Carlos falou para nós, salvo melhor engano, no capítulo de número 19, é isso? 19 do livro de Atos dos Apóstolos, salvo melhor engano, que o nome dele era Paulo, que também se chama Saulo. Capítulo 19, é isso que esses irmãos encontram aí? É 13 e 9, é isto? 13 e 9. Muito bem, 13 e 9, muito obrigado. 13 e 9, Atos 13 e 9, que diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Não é que ele foi transformado, alguém diz que foi transformado, não. 13 e 9 é que o nome dele, esse nome Saulo é o nome hebreu e Paulo é o nome romano ou grego. O que existe é que esse nome Saulo, que também significa solicitado, e Paulo significa pequeno. Dizem que este nome Saulo é uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, porque ambos, tanto Paulo como Saul, eram da mesma tribo, ou seja, da tribo de Benjamim, conforme em Filipenses capítulo 3, lá no versículo 5. Tanto Paulo como Saul eram da mesma tribo, eram da tribo de
Benjamim. Então, não é um Saulo, não é um Paulo que foi transformado, um Saulo que foi transformado em um Paulo, mas era Paulo que também se chama Saulo. Um era o nome grego ou romano, o outro era o nome hebraico, porque de nascimento ele era romano, mas como a gente chama no direito, os solis, né? Os solis, ou seja, onde ele nasceu, o solo era um lugar romano, mas o sanguíneo era judeu, era hebreu. Então, muito bem, ele tinha esses dois nomes, e Paulo, como nós vimos, fora constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 11. Mas sigamos. A assinatura apostólica, nós vamos falar um pouquinho sobre esta aqui. Das 21 epístolas que contém o Novo Testamento, o Novo Testamento ele tem quantos livros? Quem lembra pode nos ajudar. O Novo Testamento contém quantos livros? 27. Muito bem. Desses 27 livros que tem o Novo Testamento, 21 são cartas ou epístolas. Destas 21, 13 são atribuídas ao apóstolo São Paulo. E essas 13 estão divididas em algumas categorias. A primeira delas chamada de escatológicas, né? Soteriológicas, e as epístolas da prisão. Por não, meu irmão? A diferença entre carta e epístola é porque vinha diretamente dos apóstolos. Por isso que se chama epístola. A diferença é essa, ela não é como ela vem diretamente dos apóstolos. Por isso que ela chama epístola. Ele não vinha do imperador, não vinha do comerciante, do irmão, vinha diretamente dos apóstolos. É por isso que é chamada epístola. Muito bem, os irmãos ouviram? Todos os irmãos ouviram? Muito obrigado. Contribuem conosco. O corpo de professores é feito assim. Traz uma sugestão, outro traz outra. Quando nós nos reunimos, a Bíblia diz: não tem salmo, não tem hinos, não tem louvor. E a gente junta, não é, e glorifica o nome do Senhor. Muito obrigado, meu irmão. Então, eu dizia de que no Novo Testamento tem quantos livros? 27. Desses 27, 21 são cartas, né? Elas são atribuídas a quem? São cartas. Dessas 21, 13 são atribuídas à pena do apóstolo São Paulo. Dessas 13, existem, eu ia falando aqui nessas categorias, as escatológicas, ou as que falam das últimas coisas, os irmãos bem sabem, as soteriológicas, as que falam de salvação especificamente, e as epístolas da prisão. É aqui onde está a epístola aos Efésios, as epístolas da prisão, que são a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e quarto, as pastorais. Então, dentro dessa categoria, dessas cartas que foram atribuídas a Paulo, essas 13 cartas, nas quais ele se identifica, ele, como disse lá no início, ele já coloca a sua autoria dessas 13 cartas, em 7 delas ele traz essa expressão apostólica, ele reivindicando, ele ressalva pela vontade de Deus, conforme nós podemos ver lá na carta ou na epístola aos Gálatas, capítulo 1 e o versículo número 1, Gálatas 1 e 1, se os irmãos encontrarem primeiro e leem, se eu encontrar primeiro, quem vai ler sou eu. Gálatas 1 e 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo, ele sempre reivindicando dentro das suas cartas, 7 delas ele faz essa observação, ele faz essa reivindicação apostólica, né? Paulo, pela vontade de Deus, porque nós sabemos, irmãos, que os apóstolos, para ser considerado apóstolo, precisava preencher alguns requisitos. O livro de Atos dos Apóstolos traz para nós, e nós sabemos que havia alguns pré-requisitos a serem preenchidos, mas Paulo, ele diz que se identifica como um abortivo, não é? Mas ele reivindica o seu apostolado, prova. Então, o livro de Atos dos Apóstolos,
ele registra duas longas prisões de Paulo. A primeira delas, Paulo foi preso lá em Cesareia e depois em Roma. Quando estava preso em Cesareia, passou 2 anos e depois mais 2 anos preso em Roma, o governador era Antônio Félix e houve uma armação, houve uma tentativa de matar a Félix. Paulo escreveu e solicitou para que fosse para Roma, para a capital do império. E lá ele também passou mais 2 anos. Durante esses 2 anos em que ele esteve preso em Roma, lá de Roma, ele escreveu estas cartas, entre elas a carta aos Efésios, ou a epístola aos Efésios, levada, conduzida, que foi por Tíquico. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Foi conduzida por Tíquico. Naquela época foi o mensageiro, foi aquele que levou a carta, foi o carteiro daqueles dias, né? Foi o meu companheiro também, Tíquico. E segundo algumas fontes, a época da segunda carta, porque a igreja de Éfeso recebeu 2 cartas. A primeira escrita por Paulo, mandada por Paulo, conduzida por Tíquico para a igreja de Éfeso. Depois, uns 32, 33 anos depois, a igreja de Éfeso recebeu uma outra carta. Livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. A partir do primeiro versículo, diz: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Então, a cidade de Éfeso recebeu essa primeira carta de Paulo. Paulo orientou, Paulo instruiu, Paulo deu todas as direções, como dissemos ainda há pouco, para que existisse um bom relacionamento, tanto doméstico ou entre os membros da família, como também em sociedade. A igreja recebeu. A igreja foi uma conversão tão maravilhosa que os irmãos que estavam ali, vamos ver daqui a pouco, envolvidos em tanta idolatria, de maneira que eles não quiseram nem saber a soma e o quanto custava aqueles livros de magia, mas levaram à praça pública, queimaram na presença de todos. Mas depois, com o passar do tempo, que o tempo faz essas coisas, não é assim, irmãos? O tempo, nós nos afastamos, o que pode acontecer? Pode esquecer a liturgia, né, irmão Zé Carlos? Aí precisa de alguém para ajudar. O tempo pode fazer muita coisa conosco, que o tempo foi passando e aqueles irmãos precisaram de uma nova carta. O tempo foi passando e 21 anos depois nós precisamos receber uma nova lição sobre a carta de Paulo aos Efésios. Por quê? Porque o tempo foi passando e agora o próprio Senhor Jesus manda uma carta para a igreja que estava em Éfeso, dizendo que sabia o trabalho deles, reconhecendo que eles sofriam, tinham paciência, trabalharam pelo nome do Senhor, não se cansaram, porém deixaram o primeiro amor, a primeira caridade. Eu disse no início que esta lição traz muitas lições para nós, e se nós pararmos e contextualizarmos, porque é muito importante estudarmos, e a nossa mente fica lá nos dias de Paulo, como foi maravilhoso. Na viagem missionária de Paulo, ele passou, fundou a igreja, durante 3 anos pregou para aqueles irmãos na cidade de Éfeso e aos seus arredores. Durante 3 meses ele passou pregando para os judeus, mas eles resistiram, vamos falar disso daqui a pouco. Eles não quiseram, Paulo deixou os judeus de lado e agora voltou-se para os gentios. Mas nós precisamos também e principalmente contextualizar, trazer para os nossos dias e hoje, trazer para agora, para 2020. O Senhor disse: sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Como é bom a gente sofrer, não é? Ter paciência, trabalhar pelo nome do Senhor, não se cansar. Mas o versículo 4, o Senhor faz uma advertência: tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O momento que a gente faz uma parada dessa, respira, e também é bom para a nossa mente ir lá no primeiro amor, quando aceitamos a fé, como éramos, não é, professor José?
Como éramos fervorosos, cantávamos com todo o fôlego, com toda a alma, tínhamos o maior prazer, alegria. Aí às vezes nós precisamos perguntar: como está o nosso primeiro amor, nossa primeira alegria? A vontade de dizer: olha, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, nós somos crentes, vamos para o céu. Hoje em dia existe um tal, alguém fala de crente light, né? Alguém nem tem mais coragem, algumas pessoas, de dizer a paz do Senhor. Em alguns ambientes, como universidades e outros espaços, alguém não tem mais nem essa ousadia, porque está deixando primeiro amor. Entre tantas coisas que acontecem, significando deixar seu primeiro amor, e o Senhor, de forma contextualizada, sabendo que nós precisamos estudar novamente, assim como estudamos há 21 anos, assim como eles receberam a carta de Paulo, e depois o Senhor diz: manda uma nova carta aí para Éfeso, 32, 33 anos depois, manda uma nova carta. E depois agora nós estudamos há 21 anos, e agora no trimestre passado o Senhor manda outra carta. E agora, no mês seguinte, novamente estudar. Precisamos refletir e saber que tem mensagem para nós. Deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade. Lembra depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, a palavra: brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. É tempo de arrependimento. Nós precisamos dizer isso na congregação. Olha, nós vivemos num tempo, senhores professores, senhores dirigentes, senhores coordenadores, nós vivemos na época do evangelho, na expressão pastor Ailton José Alves, de um evangelho fofo. E o arrependimento é um dos itens da salvação. Arrependimento é dar meia volta. Eu estou indo numa direção e é preciso caminhar na direção contrária. Arrependimento é muito importante, repito, nós estudarmos, alcançarmos os objetivos geral e específico, mas é muito mais importante nós contextualizarmos e levarmos isso para a congregação. Há uma mensagem atual no estudo desta lição ou na repetição desse estudo. O Senhor está falando para nós, como falou nos dias lá de Paulo, como falou há 21 anos, como falou no trimestre passado, e está falando novamente: é tempo de arrependimento. E como eu dizia ainda há pouco, os púlpitos, muitas vezes, muitos pregadores, tem muitos animadores de palco. É por isso que é muito importante. Permitam assim os irmãos que nos acompanham aqui no estudo de professores, nos conhecem a nossa forma de ministrar. O trabalho do professor de escola bíblica dominical é diferente. Ele é aquele que traz a genuína palavra, aquela que vai lá ao coração, não é aquela que anima, que faz aquela barulheira e depois, quando sai do portão, não fica nada. O professor de escola dominical é diferenciado, ele tem um ministério todo especial. A Bíblia diz que o Senhor chama uns para apóstolos, evangelistas, pastores, profetas e doutores ou mestres. O menor que tem, eu vi um exemplo naquela live que quem esteve conosco no projeto Professores Conectados. Eu vou abrir o espaço aqui, irmã Suleiman, para falarmos do projeto Professores Conectados, né? Foi o menor, estava lá no dedo mindinho, né? Nós estudamos. E próxima semana estaremos com o professor Wanderson Silva, no 13º encontro online. Ele é diretor do departamento da EBD, da Academia de Pregadores. Então, quem já assistiu aqui? Quem já esteve conosco na sala? Dá um sinal assim. Quem já esteve conosco na sala? A maioria esteve conosco na sala. Quem ainda não esteve, anota aí o número de telefone para você se inscrever, não custa nada, tá? Fala com a nossa irmã Silemar no 8898, viu? E se inscreva, esteja lá conosco, nós aprendemos muito. Então o Senhor mandou essa carta à igreja de Éfeso e, como sempre, ele conclui com esta advertência: quem tem ouvidos, porque todo mundo escuta. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, muito bem. Então, apóstolo pela vontade de Deus, uma epístola da prisão. Como eu dizia, ele teve duas prisões, uma em Cesareia e
e ele escreveu, como eu disse, solicitou para ir para Roma, e lá esteve mais 2 anos. De lá, de Roma, foi onde ele escreveu estas cartas, preso, escrevendo para a igreja de Éfeso a carta que estamos estudando. Então, conforme o livro de Atos, depois da realização de 3 viagens missionárias implantando igrejas, Paulo, ele por volta do ano 61, 62, é meio difícil nós datarmos com precisão, ele escreveu essa carta aos Efésios, e como nós dissemos, foi Tíquico, o portador da epístola, tanto dessa carta aos Efésios como aos Colossenses, e no período dessa segunda carta, escrita pelo Senhor à igreja em Éfeso, pastor já não era mais Timóteo, porque Timóteo foi pastor da igreja em Éfeso, segundo alguns estudiosos, nessa época que o Senhor Jesus escreveu ou mandou escrever essa carta à igreja de Éfeso, o pastor era Tíquico, não era mais Timóteo. Os destinatários, vamos caminhar aqui, o destinatário da carta. Éfeso significa, a palavra Éfeso significa desejável. A cidade, ela era uma cidade portuária, e sabemos que as cidades assim desenvolvidas, cidades onde tem portos, a exemplo de Corinto, são cidades onde existe uma grande facilidade de prostituição, tendo em vista um grande fluxo de pessoas, grande movimento comercial, e Éfeso não era diferente, era uma cidade portuária, além de ser uma cidade que tinha portuária, por causa de suas boas instalações portuárias e também por causa das estradas que ligavam Éfeso às demais cidades do Império Romano, Éfeso alcançou aí essa posição de grande metrópole com cerca de 500 mil habitantes. E eu disse lá, quando estudamos a primeira vez esta carta, esta epístola, 500 mil habitantes, é uma cidade maior do que Campina Grande, que hoje tem 409 mil habitantes. Então imagine, nós estamos falando de alguns anos, 60 e alguns anos depois do Senhor Jesus, já havia esta cidade com 500 mil habitantes, maior que Campina Grande, uma cidade mais ou menos como Curitiba, né? Centro comercial mais importante do Império Romano, e nela havia um anfiteatro onde comportava 25 mil pessoas. Para os irmãos terem uma ideia desse anfiteatro, o nosso estádio aqui, o Almeidão, ele comporta apenas 19 mil pessoas, ou seja, era um lugar que cabia mais gente do que o estádio de futebol oficial do estado da Paraíba e também o de Campina Grande, o Amigão, que só comportam até 19 mil pessoas. Éfeso tinha um anfiteatro onde comportava 25 mil pessoas, ou seja, uma matemática rápida, se tinha 500 mil habitantes e cabia lá 25 mil pessoas, significa 5% da população da cidade poderia estar ali no pão e circo. Por incrível que pareça, são os dias que nós continuamos neles, dias do pão e circo, carnaval e passeata de todo tipo, mas continuamos do mesmo jeito. Diferente, continuamos geração atual, porque nós os crentes temos uma visão diferente, enxergamos além. A Bíblia é quem revela para nós, né? Não somos aquele que vive do pão e circo, ou seja, da diversão e somente das coisas que é oferecida pelo imperador. Quem conhece a história sabe muito bem o que acontecia àquela época. Então, assim era a cidade de Éfeso, e ali estava, na cidade de Éfeso, o templo de Ártemis, ou de Artemis. Alguém fala Ártemis, outros falam Artemis, mas ali estava aquele templo que também era chamado de Afrodite, Astarote, Cibele, Irene, Vênus, Ísis, Hera. Todos estes são nomes atribuídos àquela deusa que equivale para os romanos a Diana, né? Para os romanos a Diana era a deusa pagã da fertilidade e era protetora do parto, porque para cada um ele tinha um deus específico, para cada serviço, para cada elemento, para a chuva, para produção, para reprodução, para cada eles tinham atribuíam a um deus. O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Haja vista a sua suntuosidade, feita em mármore, com colunas de quase 100 metros, era uma coisa tremenda, de causar admiração. Para os efésios, ali, aquele templo,
Para os efésios, naquele tempo, a prostituição cultural, havia ocultismo e representava uma oportunidade ímpar de aquecer a economia da cidade. Aqui no Brasil existem cidades assim, que são aquecidas pela economia via idolatria. E Éfeso era devia sua prosperidade financeira aos milhares de turistas que compravam, que adquiriam. Olha como é contextualizada e como é apropriada e odierna esta lição. Vivia à base da venda daqueles nichos, ou seja, pequenas imagens da deusa dos Efésios, da Diana, da venda desses pequenos nichos, né? Daqueles que visitavam a capital. O problema, segundo alguns historiadores, né? O problema maior que Paulo enfrentou não foram questões religiosas, mas foi a exploração comercial e questões econômicas, porque quer atingir um homem, quando eu digo um homem, eu digo a pessoa, atinja o seu bolso. Se disser a multa é tanto, se disser, olha, a multa é tanto, se não usar máscara, todo mundo vai usar máscara. Mas o problema maior de Paulo, segundo os historiadores, né, não foi tantas questões religiosas, mas foi questão econômica, foi a questão financeira, a exploração comercial. Porque segundo Atos 19 e 24, os irmãos que encontrarem e quiserem ler antes de mim, 19 e 24, se encontrar primeiro quem vai ler sou eu, o problema estava aqui, 19 e 24. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. O problema estava aqui, que atingiu o bolso. Quando falou na economia que girava em torno daqueles nichos, houve uma grande dificuldade. Então vamos seguir. A igreja de Éfeso. Paulo chegou a Éfeso por ocasião de sua terceira viagem missionária, como nós falamos, e o apóstolo ali, ele evangelizou durante 3 anos. Haja paciência para evangelizar, para levar a palavra, para que aquele povo entenda. Segundo o nosso comentador, o pastor Douglas, ele evangelizou na sinagoga os judeus por um espaço de 3 meses, persuadindo-os, convencendo-os acerca do reino de Deus. Porém, sabe o que eles fizeram? Alguns deles resistiram fortemente, porque judeu não é brincadeira, né? Eles são muito convictos, resistiram fortemente ao evangelho, falando mal do caminho, voltando-se para os gentios, pregou num salão alugado na escola de um tal de Tirano. Eu queria ler com os irmãos Atos 19 e 9, e por favor não deixem de verificar nas vossas Bíblias aí, Atos 19 e 9, Atos 19 e 9, uma coisa bastante curiosa nesse versículo. Se os irmãos ainda não perceberam, por favor, observem comigo, Atos 19 e 9, encontraram? Podemos ler? Atos 19 e 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do... Mas onde é que está a observação, Marcos, que o senhor queria fazer? A palavra caminho está iniciada com letra? Muito bem, com C maiúsculo. E nós aprendemos que escreve-se com letra maiúscula os nomes próprios. Muito bem, me ajudem. Nomes próprios. E que são nomes próprios? De pessoas ou de lugares. Mas caminho é nome de cidade? É nome de pessoa? Mas por que está escrito com letra maiúscula? Aí nós vamos ver. Certamente, disse o nosso comentador, é uma alusão ao Senhor. Isaías 40, versículo 3. Isaías 40. Por que está escrito com caminho aqui com um C maiúsculo? Nós deveríamos sim perguntar. Isaías capítulo 40 e o versículo número 3. Como é que está escrito? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Esse caminho aqui está com letra minúscula, porque Isaías ainda estava profetizando, falando do caminho. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. E também
o que está em João 14,6. Olha o porquê que está escrito com um C maiúsculo. João 14,6. Capítulo 14, versículo 6. Nosso amado mestre, ele se identificou. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. O caminho. Então, como os judeus, disse o nosso comentador, como os judeus, eles começaram a falar mal, a resistirem fortemente ao Evangelho, falar mal do caminho, ou seja, do Senhor Jesus, começaram a falar mal. E eu já vi um vídeo, um dia desses aí, um judeu, ele falando muito mal. Alguns têm aqui livros, são pessoas coerentes, mas existe judeu que fala mal, de forma grosseira até, do nosso amado Salvador. Mas o Senhor Jesus tem algo a tratar com eles. Mas, diz o nosso comentador, sigamos em frente. Eu acredito que seja por isso, falando mal do caminho, voltou-se para os gentios, pregando em um salão alugado na escola de um certo tirano. Está lá, Atos 19:9, os irmãos já leram conosco. Isso é uma alusão, preparar o caminho do Senhor, nós já vimos. Então, vamos seguindo aqui. Segundo o nosso comentador, essa expressão do apóstolo São Paulo, que ele trata de graça e paz, que algumas pessoas até absorveram, absorveram, não é absolveram. Existem absorver e absolver. Não marca a diferença. Os irmãos sabem qual é a diferença de absorver e absolver. Absolver é quando alguém é condenado e foi absolvido, foi perdoado. E absorver é quando toma para si. Então, absorveram essa expressão graça e paz como saudação, que está lá no capítulo 1, versículo 2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido proveniente de Deus. Me permitam fazer essas observações, irmão. Não é que os irmãos não saibam, mas nós que falamos em público precisamos ter esse cuidado. Falamos na igreja, e lá na igreja, lá na nossa classe, lá na nossa classe de escola dominical, existem pessoas que estão nas universidades, estão fazendo cursos superiores, e quando nós falamos alguma coisa que não está coerente, aí eles sentem assim arranhar os ouvidos, porque conhecem bastante de gramática, E essa semana alguém ligou para nós, me permitam abrir aqui esse parênteses rápido, e ofereceu um cartão, dizendo que o cartão ele vinha para mim de forma gratuita. Aqui chega arranha, o ouvido da gente. Não é gratuita, é gratuito. Mas são pessoas que falam, são pessoas de outros estados e acham que está fazendo grande coisa. Mas nós somos professores de escola dominical. Então, é uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido proveniente de Deus. Essa é uma saudação padrão do apóstolo São Paulo, que não necessariamente nós precisamos tomar como padrão da nossa saudação, como alguém por aí só se saúda, melhor dizendo, com a graça e paz. Mas isso aqui fala que são bênçãos que procedem de Deus, não como Criador, mas como Pai. Por isso que Paulo usa essas expressões, graça e paz, não para que nós absorvamos como uma forma de nós nos cumprimentarmos, mas porque estas bênçãos são bênçãos peculiares da parte de Deus, que procede de Deus, não como Criador, mas como um Pai, nos conferindo graça e paz, o favor e merecido. E segundo o comentador, nosso pastor Douglas, ele disse que essa carta ou essa epístola era uma encíclica, ou seja, era uma circular destinada aos cristãos de maioria gentílica e das muitas igrejas que havia na Ásia, e tendo como origem a igreja de Éfeso, porque ela era a metrópole mais importante da região, e nós já falamos o porquê. Importante por sua posição geográfica, importante por sua economia, importante pelas construções que havia, tanto do anfiteatro como do templo, enfim, havia muitas razões de Éfeso ser metrópole. Muito bem, concluindo, vamos para o propósito e a mensagem que havia nessa carta.
Aparentemente essa epístola ela não aborda nenhum problema específico, não trata de um problema específico, de um problema particular, como acontece com outros escritos. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele falou bastante de problemas específicos. Quando escreveu aos Coríntios, falou de problema específico. Percebe-se, porém, que Paulo escreveu para fortalecer e para amadurecer os irmãos e as irmãs na sua fé. Como amadurecer? Como fortalecê-los? Explicando para aqueles crentes o objetivo e o poder da igreja. A igreja tem um objetivo. Nós não somos apenas um grupo de pessoas que algumas vezes nos reunimos no templo, quando possível, quando não, quando a pandemia vem, vamos embora. Não, nós somos a igreja. E a igreja ela tem um objetivo. A igreja tem um propósito. Israel tem um propósito. Israel tinha um propósito, de forma a atrair as nações para o Deus de Israel. Mas Israel falhou. E o que o Senhor fez? O Senhor edificou a sua igreja. Israel tem o propósito de atrair, não é? Mas a igreja tem o propósito de ir. E vai de várias formas. Vai na praça pública. Como é que a igreja vai? A igreja vai através da rádio. Como é que a igreja vai? A igreja vai através dos equipamentos, das tecnologias. A igreja vai. A igreja tem essa atribuição, a igreja tem esse objetivo. A igreja tem essa função de ir. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é o propósito da igreja, né? Paulo escreve essa carta com esse propósito, com esse objetivo: fortalecer e amadurecer, explicando à igreja os seus objetivos e o poder da igreja, a autoridade da igreja, convocando os crentes à sã doutrina e a uma vida de santidade, chamando, convocando a igreja para esta vida de santidade. Muito bem. Então Paulo, meus amados irmãos, dentro desse contexto, ele traz a mensagem, como já fora descrito, como já falado, a mensagem dessa epístola, que é avaliada como o clímax da teologia paulina. Lá no início nós dissemos que ela é a rainha, né? A rainha e o clímax da teologia paulina. Em dois pontos em torno dos quais gira a mensagem de Éfeso: Jesus e a sua igreja. Jesus como a cabeça e a igreja como o corpo. Porque não pode existir uma cabeça sem corpo e nem um corpo sem. Então a cabeça e o corpo está completa. Jesus e a igreja. E a carta de Paulo aos Efésios traz essa revelação para nós. Concluindo, a epístola revela um elaborado resumo da saudação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem, nos impulsionam a viver em santidade e a alicerçar-nos em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que teremos oportunidade, sempre temos, e vamos tê-las novamente, de continuar batalhando contra as forças das trevas. Que forças são essas? Naqueles dias tinha as que Paulo lutava. Hoje nós temos muitas forças das trevas. O Marcos cita algumas, eu citei no início. Grupos de políticos, grupos de juristas, grupos de gente envolvida nos meios de comunicação que trabalham para destruir a minha e a sua família. Quem tem que lutar contra eles? Há um hino que diz assim: esse trabalho, como será feito se não for por ti, falando com os crentes? A oportunidade, diz aqui, a batalhar contra as forças das trevas. Muitas são as forças, e Paulo vai dizer para nós que não temos que lutar contra carne e sangue, não é um irmão contra outro, não é contra pessoas. Nós temos que lutar contra
vamos ver mais na frente, já vimos e vamos rever as potestades contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A briga não é entre pessoas, a luta, a guerra, a batalha, ela é espiritual, ela vai além. Dificuldades. Primeiro, o inimigo é invisível. O inimigo, ele é forte, ele não é poderoso, eu digo, ele é forte. Por isso nós precisamos de, como visto na última lição, de revestimento de todas as armas possíveis para podermos lutar. E isto começa com o discernimento que a igreja precisa, de discernimento de espírito. Temos orado pedindo muita coisa ao Senhor. Não levante a mão. Geralmente eu pergunto, levante a mão. Vou perguntar, mas não levante a mão. Só me responda com o seu coração. Quem tem orado e pedido, Senhor, dá-me discernimento de espírito? A igreja precisa disso. A igreja precisa. Olha o diferencial e o poder da igreja. O poder da igreja está nisso. Quando alguém fala disso, Deus falou. E quando não é Deus que fala, diz, não foi Deus que falou. E quem é que tem esse poder? É a igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, nos concedendo graça, sabedoria e discernimento de espírito. Muito bem, muito bem. Nosso irmão Zé Carlos está lembrando a saudação a todos os amados irmãos que nos acompanham através do YouTube e também através da nossa rádio CPAD FM. Que Deus continue nos abençoando.